Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez com uma super entrevista nas tardes da Vibe Mundial. E hoje nós vamos falar de um assunto tão bacana. Quem não mora em um imóvel? Quem não frequenta imóveis, né? Muitos têm os seus próprios imóveis, uma grande maioria, né, que trabalham nele, inclusive. Vamos falar a respeito de imóvel a partir de radiestesia, a partir de vários elementos energéticos, da importância da radiestesia radiônica, com Adriana Maior e Flávia Goldenberg. Bem-vindas! Obrigada. Coisa boa receber vocês aqui, viu? Nossa, nós é que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui e falar de um tema tão incrível, né? É muito bom, né? O legal de fazer o Mundial e você, e de estar aqui na Vibe Mundial, é exatamente poder se conectar com pessoas e atividades de várias áreas, né? E é legal quando tem um foco de especialidade, né? Um momento de trabalho num direcionamento. Isso é muito legal, porque assim, nós gostamos muito de trabalhar energia, né? A gente fala energia é equilíbrio energético, mas assim, a energia ela pode ser direcionada para várias coisas. Sim. E nós somos profissionais que direcionamos a energia e o equilíbrio energético totalmente para o imóvel, seja que a pessoa more ou que ela trabalhe. Hoje em dia tem muito home office, né? Sim. Então, a nossa missão de vida é esse caminho aí, né? Muito bom, né, Flávia? A Flávia veio dos Estados Unidos, estou aproveitando ela aqui. Exato, estou passando um tempo aqui em São Paulo, né? Aproveitando, e a gente não pode perder a oportunidade, né? Exato, Né? E eu queria só acrescentar no que a Adriana falou, que além disso, a gente trabalha também ajudando as pessoas a acelerarem a venda de imóveis, né? Então, quando a pessoa está com aquele imóvel que não vende de jeito nenhum, não sabe por quê. Vamos Às falar vezes nem disso. visita. É verdade. Vamos falar sobre isso, né? Quando que a magia acontece, Né? não é? Gente, a Adriana Maior, ela é empresária no ramo de saúde dos imóveis, é radiestesia genética, o Radigen, que eu já trouxe aqui algumas vezes no programa, e psicanalista. A Flávia Goldenberg é MBA em gestão de sustentabilidade, ela é coach, consteladora corporativa e familiar e terapeuta quântica. Vamos falar hoje de curar o nosso imóvel. Eu acho que esse, né, é o que eu falei aqui no começo, né? Eu acho que muitas vezes entramos em locais, entramos em ambientes e muitas vezes esse ambiente é onde nós passamos a maior parte do tempo e acaba não entendendo que energia está fluindo, por que uma área está travando. Como você disse, né, muita gente trabalhando em home office. Muita. Isso é uma questão, até antes da gente entrar na radiestesia propriamente dita, isso é uma questão que a gente tem que ter um olhar de separar, mesmo no home office, o que é trabalho, qual é o meu ambiente de trabalho, qual é o meu ambiente de vida. Exatamente. No geral. Você falou tudo, porque assim, sempre foi muito confuso essa coisa, né? As pessoas, elas têm a dificuldade em equilibrar o quanto eu estou disponível para o meu trabalho, o quanto eu estou disponível para a minha família, o quanto eu estou disponível para cuidar da minha saúde, da minha vida social. Sempre é um problema equilibrar esses pratos. Mas depois, né, que nós passamos aí por uma pandemia, e aí a única solução, né, para muita gente foi trazer o trabalho para dentro de casa. Ficou um pouquinho mais complicado, né? Porque se a casa ela já tinha algum desequilíbrio energético que a pessoa não percebia porque ela passava muito mais tempo fora de casa, agora ela passa mais tempo dentro de casa, vivendo numa casa e vivendo no seu próprio trabalho. Então, não é só que está o tempo todo ali trabalhando. É que, às vezes, ela está o tempo todo trabalhando num lugar doente. Entendi. E aí, a pessoa vai adoecer. E muitas vezes vai pensar que está adoecendo porque está trabalhando demais. Ou porque está preocupado com as finanças, né? Mas, na verdade, na maior parte das vezes, ela está adoecendo porque o imóvel é doente. E ela só vai perceber isso quando ela fizer uma pesquisa desse imóvel ou quando ela efetivamente estiver doente mesmo com um diagnóstico. Entendi. Como que nasceu essa parceria? Conta pra mim, Flavinha. É uma boa história, né? A Adriana foi monitora, ela fazia parte da equipe da Patrícia Bortoni, aliás, ela faz parte da equipe da Patrícia Bortoni, que é a criadora da radiestesia genética. Sim. Que é o fundamento da nossa técnica. A gente começa por aí. E logo quando eu estava fazendo o curso,
Eu lembro que eu fui comprar pedras, né? E a Adriana falou assim para mim, compre pedras muito boas, porque você vai querer fazer imóveis, né? E eu falei, com certeza. Olha! Então, ela plantou a sementinha logo no começo. Que beleza, né? Então, peraí, vamos lá. Tem essa parceria maravilhosa. Um beijo para Patrícia, né? Isso. Chegaram até mim através, né, dessas conexões. Sim. Patrícia já veio aqui algumas vezes. Me conta uma coisa. O que eu entendo por radiestesia genética? E se ela é genética, como que eu penso no imóvel? Eu acho que muita gente deve estar se perguntando. O imóvel também tem os seus genes? O seu DNA? A parte de imóveis, ela é uma fração Uhum. do sistema terapêutico radiestesia genética. Tá. Então, assim, existe a radiestesia, que é a captação das ondas através de uma conexão, utilizando um instrumento, que pode ser o pêndulo, que pode ser um dual rod, não importa qual o instrumento que vai usar. A radiestesia genética usa a radiestesia, porém ela tem um sistema, é uma forma sistematizada que leva em consideração a influência de até 12 gerações de antepassados. Então, por isso que ela é genética. A gente consegue, através do tratamento, interferir de forma positiva no DNA energético das pessoas. E o tratamento de imóveis, ele é um módulo dentro desse grande pacote, desse grande sistema terapêutico maravilhoso, que a gente tem um sistema certinho para tratar o imóvel, independente de ser uma herança genética, o que está afetando no imóvel. Porque o que nós tratamos com a Radigen são as influências geofísicas, o que vem do solo e da atmosfera que interfere no imóvel, né? Entendi. Então, assim, é uma das coisas que a Radigen trata. E trata, assim, a distância de uma forma... Eu sou formada em Radigen desde 2013. 2013? Isso. Então, eu trabalho com isso hoje. 90% do meu tempo eu sou radiestesista, né? E só sucesso. Só sucesso. É maravilhoso. Porque a radiestesia, ela tem um fundamento de diagnóstico, né? A radiestesia, ela diagnostica. Isso. Você trouxe os instrumentos Eu aí. Tem um trouxe pra pêndulo, mostrar. nosso conhecido. Quem Então, está vendo pelo vídeo. O pêndulo, ele é apenas uma ferramenta que a gente usa, que vai nos ajudar a diagnosticar. Então, assim, pergunta as coisas, ele vai responder girando para a direita ou para a esquerda e vai te sinalizar formas, né, caminhos para tratamento. Ele não trata, né, ele é apenas um instrumento. O que vai tratar são os gráficos, né, são os cristais, são as outras coisas acessórias que a gente utiliza para tratar o que foi diagnosticado. Né, é um trabalho bem mais profundo até, sim, né? Sim, muito. Do que a gente utiliza. Então, como diagnosticar um imóvel, né? Eu acho que as pessoas podem falar, como eu diagnostico o meu imóvel, a saúde do meu imóvel, usando o pêndulo, lógico, né? Precisa saber utilizar, tem as profissionais que fazem isso. Quando eu localizo o ponto, vamos utilizar, como você disse, os gráficos e tal. Mas, quando eu penso no imóvel, eu penso, por exemplo, eu moro no imóvel. Eu penso, eu quero vender este imóvel, como a Flávia citou. A questão, acho que eu verifiquei aí que você já tem mais de 300 imóveis vendidos, né? Como convencer essa pessoa, olha, tem uma energia tal, condensando tal lugar, e isso impede que um comprador chegue. Né? É essa energia que forma. As pessoas até podem visitar o imóvel, mas não se interessar por ele. E às vezes ele está bem localizado, está numa Avenida Paulista e não consegue ir para frente. Como que funciona isso, Flávia? Bom, linguagem popular. Existem várias questões relacionadas a não conseguir vender um imóvel. Né? As questões físicas que a Adriana trouxe, que tem a ver com a energia eletromagnética do espaço. Em São Paulo isso é comum. E na Avenida Paulista, né? Veios de água subterrâneo, torres aqui, a quantidade de torres que tem, de televisão, de rádio, de celular. Isso tudo influencia. E existem outros aspectos também que a gente trata com outras terapias que não a Radigen, que levam em consideração memórias de parede,
que são, na verdade, questões relacionadas aos ex-habitantes daquele lugar, mesmo que tenha sido apenas um terreno, às vezes a briga por um determinado terreno, o apego emocional que as pessoas têm. Nós costumamos até dar como exemplo, às vezes um imóvel é o último elo de um casal. Então, está divorciando, só sobrou aquele imóvel que liga os dois. Sim. Vai vender. Não aparece nem visita. Por quê? Porque o apego, se aquilo se desfaz, acabou. O último elo foi desfeito. Foi desfeito. Então, tem uma série de questões. Às vezes, um imóvel foi construído para abrigar uma família, e aí acontece alguma coisa, aquilo não acontece, existe uma frustração muito grande do desejo de alguém. Quem não conhece uma história, né? Muitas. E se a gente começa, você falou das paredes impregnadas, né? Normalmente a gente fala, vou fazer uma limpeza, vou pintar, vou mudar a energia, tal. Isso basta? Já ajuda, né? Ajuda. Ajuda, mas tem casos que não resolve. Porque se eu Mas for ajuda. fazer uma limpeza, eu vou ter que fazer quantas limpezas, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu vivo numa casa há 40 anos. Não é verdade? Quanta história já rolou, tem muitas histórias. E se eu mudo para uma nova casa, eu tenho que também pensar nas histórias que lá estão e as que eu deixei para trás. Sem dúvida. Exatamente. E mudar de local não é a solução. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, a gente diagnostica, por exemplo, uma casa que não está bem, que está vibrando, a pessoa sofre de enxaqueca há anos e nunca parou para pensar que podia ser a casa. E aí a gente descobre que a casa está promovendo esse mal-estar. Aí a pessoa fala assim, então vou mudar de casa, essa casa é alugada, vou mudar de casa. Ela pode mudar para uma casa que vibre outro tipo de doença. Outro tipo, insônia, outro tipo de mal-estar. Vai parar de ter enxaqueca e passa a ter Parece que é assim... dor de estômago. Não, e parece que você está criando isso, né? Que não é uma realidade, mas é uma realidade, né? Então, não adianta você só mudar. O ideal é você tratar. E assim, que nem você falou, fazer uma limpeza. Defumação ajuda, a oração ajuda, passar produtos, tudo ajuda. Mas isso a gente está limpando a forma pensamento. Então, você usa muito mais a intenção de limpeza do que algo real que vai neutralizar. O nosso trabalho, ele neutraliza os efeitos nocivos no imóvel. Por isso que a pessoa sente uma grande diferença. E impede, né, que afete o próprio corpo. Exato. Porque você está falando da enxaqueca, por exemplo. Se não for olhado, né, olhou para tudo, mas não olhou para o imóvel, que é onde pode estar a causa, porque aí existe uma causa. A doença, ela pode piorar. Sim, a Flávia mesmo, desculpa, a gente nem combinou, mas se você quiser falar sobre como você veio para a radiestesia, ela tem um caso muito interessante. Conte-me tudo. Bom, eu tinha me mudado para uma casa no bairro da Cidade Jardim, aqui em São Paulo. E depois de um ano, eu tinha incontáveis problemas. Eu tive um tumor no seio, eu tive uma hérnia de disco, eu tive uma bactéria na gengiva, daquelas que pode parar no coração e dar um problema muito sério. Eu tive toxoplasmose, eu tive muitas coisas. E tive colite retal também, ulcerativa, que são doenças... A toxoplasmose, a colite e essa bactéria são doenças tidas como crônicas. E aí, que eu estava me recuperando de uma das cirurgias, eu não me lembro se foi a da coluna ou a do tumor no seio, veio uma amiga minha e falou, Flávia, você já pensou que tudo isso que você está tendo pode ter a ver com essa casa? Eu falei, o quê? Ela falou, Eu falei, não. Ela falou, você já ouviu falar em radiestesia? Eu falei, não. Aí eu falei, rádio quê? Todo mundo fala rádio. Aí eu falei, olha, eu já estou tomando todos os antibióticos, já fiz todas as cirurgias, não vai me fazer mal nenhum eu fazer radiestesia na minha casa, só pode me ajudar. Ainda bem que aceitou. Procurei uma radiestesista, que na época era outra metodologia, não era radiestesia genética. Era comum. Ela fez a limpeza, a neutralização na minha casa. Eu descobri que eu tinha uma fonte, uma nascente debaixo da minha casa. Tinha água correndo, vários veios de água correndo debaixo da minha casa. Bom, para resumir a ópera,
eu fiquei boa de tudo aquilo. Eu nunca mais tive recorrência da colite retal, que é uma doença crônica. Eu nunca mais tive a recorrência daquela bactéria na minha boca. Eu sarei. Então, eu falei... Isso é bom, né? Gostei. E aí eu fui procurar quem fazia radiestesia nas pessoas, não só nos imóveis, porque eu comecei pelos imóveis. Ela começou do caminho contrário, Exatamente. E aí descobri a Patrícia, através da minha fisioterapeuta. Porque eu tive meus 2 ombros congelados. Você não mexe os ombros. É uma coisa horrível. E a minha fisioterapeuta, Vivi, ela já tinha feito curso com a Patrícia. Falou, Flávia, eu acho que você tem tudo a ver com isso daqui. E eu fui fazer tratamento com a Patrícia. Depois eu fiz curso, né? Em 2016 eu comecei a fazer meus cursos com a Patrícia. E aí virei radiestesista. Mas eu fui cliente muitos anos. Você Mas vê olha que história. Tá registrado, hein? Que história. Não, e é maravilhoso isso, né? Porque afeta a saúde e você tem uma abertura para poder se curar. Exatamente. Então você está curando a casa e se curando. Quanto custa isso, né? Quanto custa você ter saúde? Quanto isso vale? Né? Então é um investimento que não vai tratar só a sua vida, a sua saúde, vai tratar de toda a família. Com certeza. E quando a gente trata uma empresa, imagina quantas pessoas são alcançadas pela energia do nosso trabalho. Com certeza. Fantástico, é fantástico. E no caso, por exemplo, você tem boas histórias de pessoas, a gente já falou, inclusive, de venda de imóveis, né? Mas casos, por exemplo, onde o negócio não anda, onde parece que a prosperidade não chega e aquele estabelecimento, aquele negócio, ele é frutífero, ele tem solo fértil, mas não anda, o dinheiro não fica, o dinheiro às vezes nem chega. Eu tenho um caso para relatar e você relata o outro de lá, da advocacia, do direito. Tem um de lá, então. Tem um de lá. Então, eu tinha uma cliente, uma pessoa que veio me procurar, que estava em estado de depressão profunda, porque a empresa estava tendo problemas para ter funcionários, para reter os funcionários, com muitos problemas na produção, com muitas dívidas no mercado, e ela veio assim, ela viu na época eu anunciava muito em revista, né, eu colocava vários artigos, e ela viu o artigo, ela falou assim, olha, essa moça vai ser a minha tábua de salvação. Aí foi conversar comigo, querendo que eu ajudasse ela a fechar a empresa. Porque ela não aguentava mais, ela não sabia como fazer, só que ela não tinha nem como vender a empresa, porque não tinha como dar preço, né? E aí eu peguei, analisei a empresa e falei, não, você não vai vender a empresa, você não vai fechar, você não vai vender, essa empresa vai ser próspera. Eu não te dou 3 meses pra gente ter um super resultado. Você vai ter que confiar em mim. Aí ela falou assim, olha, como a Flávia falou, já fiz de tudo, né? Eu não fiz ainda isso, eu vou fazer. E aí a gente começou um trabalho e aí nós ficamos trabalhando juntas durante 6 anos, mas já no primeiro ano ela zerou todas as dívidas que tinha, começou a ter mais produção, ela tinha problemas com o receber, né? Ela tinha muitos clientes, trabalhava para multinacionais, mas ela tinha problemas para receber. Ela passou a não ter mais problemas, começou a ter uma equipe coesa e, mais recentemente, ela recebeu uma proposta de compra de um grupo europeu que queria comprar a empresa dela. Super valorizada. Pergunta se ela quis vender. Aí não quis vender. Então. A empresa está super valorizada, né? Está super bem. Então, assim, a empresa tem os problemas de uma empresa em crescimento. É diferente do que ter uns problemas de uma empresa que não estava parada, estava falida praticamente. Maravilhoso. Muito legal. E a tua história? Conte-me. A nossa história acontece lá em Miami, na Flórida. Tá. Essa pessoa, que era uma das sócias do escritório de advocacia, veio me procurar porque eles estavam procurando aumentar a carteira de clientes deles. Eles tinham muita dificuldade de conseguir novos clientes. Então, a gente gosta muito de estabelecer métricas, né? Então, quantos clientes você tem, quantos você quer ter, em quanto tempo. Inclusive, outras métricas, tem empresas que a gente trabalha questões judiciais, tem muitos processos, tem muito turnover de funcionário. A gente sempre procura dar medida para monitorar e entender quais são os resultados. Então, eles queriam 5 clientes ao todo, 3 grandes e 2 pequenos. Tá.
Então, nós começamos o trabalho de alinhamento da energia do imóvel primeiro, né? Do escritório, depois da liderança, do time. Então, a gente vai ampliando o tratamento para abarcar todas as pessoas que são influenciadores no negócio. Não vamos tratar a empresa inteira, mas a gente trabalha os influenciadores, a liderança e influenciadores. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, né? A gente multiplicou por 2,5 vezes o faturamento deles. Então, já logo no início, eles conseguiram os clientes grandes. E aí, o que acontece? A gente continua trabalhando por quê? Porque aí aparecem novos desafios, né? Porque quer crescer, né? Aí agora que eu tenho clientes, eu preciso ter mais funcionários. Se eu tenho mais funcionários, eu tenho mais questões para resolver. E assim vai, né? E aí muda de local, aí vai para um lugar maior, aí trata o local e faz todo um processo. Isso é o crescimento de uma empresa. É o crescimento. Aí você falando isso, me vem em mente todos esses trabalhos de consultorias feitos também dentro de empresas. A partir do momento que você começa a fazer um trabalho de curar aquele imóvel, mas olhando também para as equipes, para a liderança, para todas as equipes que trabalham, quer seja grande ou pequena, isso permite também um trabalho como terapia que vocês costumam fazer, com tantas especialidades que tem? Sim, a gente faz um complemento. Normalmente, quando a gente oferece o trabalho de consultoria energética para a empresa, a gente entra com um coach e mentoria, o coach executivo e mentoria, às vezes coach em grupo também, e com as constelações corporativas. Tanto na parte de venda de imóveis, a gente pode entrar com a constelação familiar e nas empresas com a constelação corporativa. Porque o que a gente percebe? Que existem padrões repetitivos. Então, tem empresas, por exemplo, que ganham muito dinheiro, ganham muitos clientes e depois perdem tudo. Existem pessoas, famílias, que têm muitas histórias de falência, têm muitas histórias de depressão, têm muitas histórias de repetição negativa. E isso, a constelação ajuda muito a harmonizar, a trazer à tona e a transformar. E quando há muitas empresas familiares, né? Isso é mais comum do que pode imaginar. Quando existem as empresas familiares, a constelação ela é corporativa ou ela pode ser familiar também? Ela pode ser os dois. Ela pode começar como corporativa e terminar em familiar, se o cliente permitir, porque ele que decide. E ela pode começar em familiar, se a pessoa já perceber que tem um aspecto familiar. Essa empresa era do meu pai, ele sempre foi muito apegado a essa empresa, ele não aceitava que ninguém tomasse o lugar dele. Então você nem vai para a corporativa, você já entra na familiar direto. Porque aí pode ser uma herança daquele pai. Às vezes esse filho nem queria fazer aquilo e está fazendo. Exato. Tá tudo conectado, né, gente? Tudo conectado, porque é tudo energia, né? As pessoas têm a impressão de que energia é uma coisa mística, esotérica, espiritual, não sei o quê. Mas não, tudo é energia. Você estalou o dedo, você está liberando energia. Então, assim, todos os pensamentos, todas as ações. Então, quando a gente entra para equilibrar energeticamente, a gente já entra com esse olhar, né? Quando nós fazemos uma proposta para uma empresa ou uma proposta para um caso, por exemplo, numa casa um imóvel que não vende, a gente tem esse olhar super amplo para ver, olha, só fazer radiestesia talvez não seja o caso aqui, a gente precisa também de fazer tal coisa, né? Já é feito uma anamnese, né? Sim, a gente faz um combo, vamos dizer assim, né? Porque a gente trabalha com o quê? Com os resultados. Então, a gente quer que a coisa aconteça o quanto antes, porque o cliente ficando feliz, a gente fica feliz, aí vem mais clientes e todo mundo fica feliz. Uma loucura, acabou o programa. Sério? Gente, que doideira isso. Peraí, quem quiser conhecer mais de todo esse trabalho, quem quiser conhecer vocês, me fala, qual o caminho? Quais são as redes sociais? Bom, meu Instagram é a Adriana.maior, maior com I, maior de grande. Ou no meu Instagram específico de imóveis, que se chama Cure Seu Imóvel. Cure Seu Imóvel. Cure Seu Imóvel. Bem facinho de lembrar. E Adriana.maior. E o seu, Flávia?
Goldenberg, só isso. Flávia Goldenberg. Com N de É navio isso. antes do B de bola. É isso mesmo, eu fui lá checar. Flávia Goldenberg. Então, fica muito prático para que você possa acessar também e conhecer esse trabalho todo. E a Maravilhoso. partir do Cure Seu Imóvel, você acaba tendo uma gama de informações e técnicas que são apresentadas e dá um despertar na gente. Isso mesmo. Obrigada, meninas. Amada, muito obrigada. Ai, que Passou muito incrível. rápido. Eu falei pra Tem você. tanta coisa pra falar. Quando passa rápido, é porque o papo foi bom. Foi ótimo, nem maravilhoso. senti, Entendeu? né? Quando não é muito bom, vira um ano. Tormento. É, né? Que não Obrigada, flui, viu? né? Sucesso pra vocês. Gente Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Um grande beijo e até lá.